Com o clima seco, cada vez mais pessoas têm sofrido com o ressecamento dos olhos, condição que pode se agravar com o uso excessivo das telas. A mucosa ocular, o olho, ele tem que ser muito bem umedecido, muito bem lubrificado para ele funcionar. Isso é a fisiologia. Junta-se ao clima muito seco, ao excesso de ar condicionado que nessa vida urbana a gente acaba levando, e ao excesso de telas, telinhas de celular e tablets, isso é um combinado perfeito. E se a pessoa tiver qualquer propensão, ela pode ter problema ali nos olhos relacionado a todo esse contexto. A lágrima protege os olhos de infecções. Piscar menos altera a manutenção adequada dos componentes da lágrima e, como consequência, vários sintomas que interferem na visão. É comum o olho seco ser vermelho. E se você observar, ele geralmente é vermelho aqui no cantinho do nariz, no cantinho para o lado da orelha. Aqui embaixo e aqui em cima normalmente não fica muito vermelho. Pode embaçar a visão, porque o filme lacrimal, a superfície não está boa, então o embaçamento, a visão meio borrada é comum também. E o contrassenso, que é o lacrimejamento excessivo. Então, às vezes, a pessoa está lacrimejando, chora toda hora, está na rua, tem que ficar enxugando e não relaciona que tem um olho seco. Fomos até as ruas para ver se a população conhece a síndrome do olho seco e como lidam com os sintomas. De vez em quando eu tenho que usar o colírio para ressecamento, que é receitado pelo médico. Essa época do ano, por exemplo, tem que usar direto por causa do tempo seco. Era só uma alergia mesmo, isso aqui ficou tudo roxo como se eu tivesse levado um soco. E não era nada disso, era simplesmente a própria alergia do tempo seco mesmo, que está trazendo irritação. Ardendo, mas quando ele começa a arder é que ele começa a soltar lágrimas. Dados da Associação dos Portadores de Olho Seco apontam que 34% dos brasileiros maiores de 18 anos têm algum sintoma ou nível de olho seco. Estima-se que mais de 20 milhões de brasileiros possuam disfunções oculares que causam a síndrome do olho seco. Essa é a época do ano em que a gente recomenda manter, umidificar o ar, vaporizadores, toalhas molhadas no quarto, alguma forma de deixar o ar mais úmido. Se você que trabalha em escritório não tem como sair de frente, não tem como se livrar do ar-condicionado, tenta sair ali um pouco do fluxo, sair do fluxo do ar-condicionado e dar um tempo nas telas. Não é que a gente não pode usar, não tem como na nossa vida, mas fazer algumas pausas programadas, onde a gente pisca, a gente tem um relaxamento de todo o nosso sistema óptico.